Vou contar uma história pra vocês hoje que diferencia muito a cultura americana da cultura brasileira. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada São Carlos, pra quem não me conhece. Eu nunca tive tanto recurso assim, eu nunca fui rico, né? Muitas vezes a gente teve uma certa dificuldade na vida. E eu me lembro que meu pai, ele tinha carros velhos, ele já teve Brasília, já teve Variante, já teve Fusca, já teve Kombi, né? E eu me recordo que, em muitas vezes, quando o pneu tava careca, nós levávamos num borracheiro. Borracheiros no Brasil, pelo menos na minha cidade, eram tudo com ão, né? Era o Tonhão, era o Alemão. E tinha o Lemão, que ele ficava, quem lembra, quase na entrada do Jacobussi, subindo Antônio Blanco. Quando você chega no final do Antônio Blanco, você pega a direita ali, já começando o Jacobussi, tinha uma borracharia do Lemão. Meu pai levava o carro lá e ele me ensinou a levar os meus carros também, a minha moto, para poder riscar o pneu. Que é quando você tá com o pneu careca e você precisa trocá-lo, só que você não tem dinheiro, você pagava lá 10, 15 reais e o cara riscava. Ele pegava tipo aquele pirógrafo que você pinta na madeira, que você escreve na madeira, e ele fazia isso no pneu. Então ele fazia o desenho do pneu e você saía de lá com um pneu novo. Ok, estou aqui nos Estados Unidos e entrou um parafuso no pneu do meu carro. Lógico que eu não vou riscar um pneu do carro, a gente está numa situação totalmente diferente. Mas eu quero mostrar para vocês a diferença da cultura, ok? Então furou o pneu do meu carro, tá aqui. E aí o cara olhou pro pneu e falou assim, olha, esse aqui não dá remendo. Por que eu pensei? Cara, pelo menos o básico, ele vai tirar, ó, vai colocar aquela borrachinha, sabe aquele que você coloca, tipo uma borrachinha que você coloca no lugar e tal. Pra mim isso aí é o que resolve. Pensei que ele ia fazer uma coisa como essa. E ele falou, cara, que não. Aqui a gente tem uma regra, meio que uma regra. Eu fui procurar no chat GPT e realmente existe. Os caras levam muito a sério isso, que é a lance da segurança. Então, se você tem com menos de 1 polegada de distância entre a curva do pneu, eles não remendam. Você tem que trocar o pneu. E sabe o que eu acho interessante? Eu acho que essa regra tem em todo lugar, inclusive no Brasil. Só que a gente não leva a sério no Brasil. Se acontecesse uma situação dessa, eu levaria no borracheiro, ele trocaria. Ele tiraria, colocaria o remendo, o reparozinho e acabou. Você vai rodar e acabou. Aqui não. Aqui se você tá numa margem, como você tá vendo aqui na foto, você tem uma margem dessa, eles não trocam. E você tem que trocar o pneu. Dependendo do seu carro, o meu carro, né, o caso desse carro aí que vou trocar é o Audi Q7 2015. E ele tem um sistema de transmissão 4x4 integral. Ou seja, se os outros pneus já estiverem muito gastos, né, a diferença deles pro novo for muito grande, você tem que trocar os 4, porque se você colocar um só, dá desequilíbrio e pode danificar a transmissão do carro. Então, o cara falou assim, ó, eu vou medir aqui pra você, mas provavelmente você vai ter que trocar um, ou se tiver os outros muito baixos, vai ter que trocar os 4. Cara, por conta de um parafuso, e o pneu parece estar impecável de novo. Mas, mesmo assim, eles não fazem o reparo, por segurança. Olha que louco. E assim, você vê essa diferença de cultura, por que eu falo isso? Porque, no Brasil, né, eu levaria no borracheiro, o cara trocaria de boa. Isso é uma realidade nossa. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, tá bom? Eu estou falando que é uma cultura nossa. A gente leva no borracheiro, o cara troca, porque a gente usa, né? Tá ali, beleza. Só que aqui não. Aqui por questão de segurança, por níveis de segurança, que o cara não vai botar o dele na reta. Porque se acontece um acidente, se dá um problema no pneu, né, com esse remendo, acontece um acidente e depois eu vou pra cima do cara, o cara pode ser preso. Então o cara não vai botar o dele na reta. Existe a regra que menos de 1 polegada eles não consertam, e ponto, acabou. Você simplesmente vai e vai trocar o pneu. E isso é uma diferença muito, muito interessante. Que eu fiquei assim, primeiro, né, no meu pensamento, porque eu moro aqui há 2 anos, eu ainda tenho um pensamento brasileiro, infelizmente, né? O pensamento brasileiro de tipo, não, cara, só põe um remendo aí e acabou, né? Mas não, cara, os caras levam a segurança em primeiro lugar. E isso é muito interessante, tá? Então fica aí uma curiosidade que no fim das contas eu vou acabar gastando um pouco mais para trocar um pneu praticamente novo, porque ele tá muito novo, mas eu vou ter que trocá-lo por segurança. E é isso aí, vivendo na América e vivendo coisas diferentes. Eu não sei se você sabia dessa curiosidade ou não, se foi interessante para você ou não, mas já deixa o seu like aí e curta para mais conteúdos como esse, mostrando um pouco da diferença também entre a cultura brasileira e a cultura americana. Um abraço e até a próxima.